Fala galerinha, hoje eu vou falar sobre as biomoléculas, especialmente aí sobre a água e os sais minerais. Então vem comigo com mais biologia para você. Os elementos químicos são classificados em macroelementos, microelementos e oligoelementos. No caso dos macroelementos, são aqueles que a gente encontra uma concentração de mais de 1% no organismo, enquanto os microelementos nós vamos encontrar uma concentração entre 0,05% e 1%. Já os oligoelementos, nós vamos encontrar uma concentração menor que 0,05%. Entre os principais elementos químicos que nós temos no nosso organismo, nós temos o cálcio, que é um elemento químico fundamental na composição dos ossos e dos dentes. O cálcio é importante na contração muscular e também na coagulação sanguínea. Se o indivíduo apresentar uma deficiência de cálcio, ele pode apresentar uma osteoporose, que é uma doença que afeta os ossos, onde os ossos vão ficar mais porosos, portanto mais enfraquecidos. Além do cálcio, nós temos também o potássio, que é um elemento químico fundamental para a contração também muscular e também para os impulsos nervosos. A deficiência de potássio pode levar o indivíduo a apresentar as câimbras. O outro elemento é o sódio, que participa dos impulsos nervosos e é fundamental para que haja um equilíbrio hídrico no sangue. Caso o indivíduo ele tenha um excesso desse elemento químico, ele vai apresentar uma hipertensão. O outro elemento químico é o ferro, que é um componente fundamental aí da hemoglobina e também da mioglobina. E a carência desse elemento químico, a deficiência desse elemento químico no organismo, pode levar o indivíduo a apresentar uma anemia, certo? O ferro é fundamental para o transporte de oxigênio. Então, se o indivíduo tiver uma deficiência de ferro, ele vai apresentar uma anemia chamada de ferropriva. O outro elemento químico é o iodo, fundamental para o bom funcionamento da tireoide, que é uma glândula que regula o metabolismo corporal. Se o indivíduo apresentar uma deficiência de iodo, ele pode apresentar o bócio endêmico. E o outro elemento químico é o fósforo, que é um constituinte dos ossos e também dos dentes, e é o componente de muitas proteínas, dos nucleotídeos e até mesmo da molécula, né, de energia chamada de ATP. O outro elemento químico importantíssimo para os seres vivos é o magnésio, que é um componente da clorofila e é importante também na atividade das enzimas, certo? Nos organismos. Uma outra substância fundamental que faz parte aí da composição química dos seres vivos é a água. O nosso organismo ele apresenta uma média de 70% de água. Agora, a água ela apresenta algumas propriedades bem interessantes, como, por exemplo, uma forte coesão entre suas moléculas, apresenta uma tensão superficial, uma capilaridade, apresenta um alto calor específico, um alto peso específico e é uma substância polar. Portanto, a água não se dissolve em substâncias apolares, somente em substâncias polares. É um solvente, portanto, inorgânico. Por exemplo, os lipídios são substâncias apolares, não podem ser diluídas em água, exatamente porque ela é apolar. Então, a água sendo polar, ela vai dissolver substâncias que são polares. Inclusive, uma das mais importantes funções da água é exatamente isso, ser um solvente inorgânico, beleza? A água ela participa das reações químicas. As reações químicas só vão acontecer graças à presença da água. O indivíduo ele pode passar até ali algum tempo, né, sem se alimentar, sem comer, mas sem água não dá, porque as reações químicas só ocorrem se tiver a presença da água. A água é um importante elemento para transportar substâncias por todo o nosso organismo. Inclusive, né, boa parte aí do nosso sangue é formado por água. Também ele é importante na função de lubrificação, até mesmo o próprio líquido sinovial que se localiza entre os nossos ossos, ele vai apresentar, portanto, a água aí na sua composição, então ele atua como um lubrificante. A água também é um moderador térmico, a água consegue fazer com que a gente tenha a nossa homeotermia.
especialmente aí, né, nos mamíferos e também nas aves, que apresentam essa capacidade de homeotermia, que mantém a nossa temperatura interna constante. Através do suor, a gente libera água e, portanto, vai liberar o calor. Então, consequentemente, isso faz com que a água tenha essa função importantíssima de moderar a temperatura do corpo. Agora, em relação à quantidade de água nos seres vivos, isso vai depender de alguns fatores em relação ao teor de água. Por exemplo, em relação à espécie, isso vai variar bastante. Por exemplo, nos seres humanos, a quantidade, o percentual, é em torno de 70%. Já no caso do feijão, isso é 1%. E já no caso, por exemplo, das águas vivas, passa de 90%. Um outro fator é exatamente a idade. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo mais água. Então, quando a gente nasce, a gente tem um teor aí cerca de 80%. Quando chega na fase adulta, a gente vai apresentar 70%. E quando chega na fase, né, de idoso, certo? A gente vai apresentar uma quantidade aí de 60%. Ou seja, diminui bastante essa quantidade de água no organismo. Um outro fator é a atividade metabólica. Quanto maior for a atividade metabólica de um órgão ou de um tecido, mais água vai apresentar. Só fazendo uma comparação, o tecido nervoso, por exemplo, ele vai ter mais água do que o tecido ósseo. Por quê? Porque a atividade metabólica do tecido nervoso é muito mais intensa do que a atividade metabólica, né, do tecido ósseo. Então é isso, pessoal. Valeu, um abraço para você. Deixa o seu like, faça o seu comentário e se inscreva no meu canal. Um abraço e até a próxima com mais biologia para você.